Quem encontrou, diga amém. Se você abriu em Gênesis, é porque a Bíblia está de cabeça para baixo, viu? Amém? Vamos lá. Diz assim: Então olhei, e diante de mim estava um cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão, era como a de arpistas, tocando suas harpas. Nem sabia que existia essa palavra, arpistas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram castos, ou virgens em outras traduções, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentro dos homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira, ou na sua tradução pode ser engano, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, ou engano nenhum foi encontrado em suas bocas. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca de seu nome. Não há descanso nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho de Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita. Isso aqui é o anjo falando para o cidadão que estava sentado na nuvem. Ele estava dizendo: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou na foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. Era foice para todo canto, né? E ainda outro anjo que tinha autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra e ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Eles foram pisadas no lagar, fora da cidade, correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300
300 quilômetros. É sangue no balde, irmão. Amém? Gente, esse texto de Apocalipse 14, ele dá uma volta muito grande. O Apocalipse, ele é um livro histórico e ele é um livro profético. Quando João escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, como todos nós sabemos. E pelo lado histórico da palavra, ele dava essa mensagem para os mártires, que eram aquelas pessoas que sofriam, com a perseguição do Império Romano. Então, João dava esta palavra, estava mandando essa palavra a eles. E tanto o livro de Apocalipse, ele serve como um fato histórico que acontecia naquela época, como também ele serve como um ato profético de coisas que ainda vão acontecer. Amém? Bom, o texto começa falando, se você prestar bem atenção, ele fala que olhou diante de mim e estava o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião. Esse Monte Sião não é literalmente o Monte Sião. Alguns historiadores acreditam que esse Monte Sião, é realmente o Monte Sião, que ele vai lá e vai se sentar no Monte Sião. As fontes teológicas indicam que o Monte Sião é um lugar celeste pelo qual todos nós vamos conseguir vê-lo. No caso, nós já vamos estar com ele. Isso aqui é depois do arrebatamento, correto? Vamos lá. Eu olhei diante de mim e estava o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Falei do Monte Sião. Esses 144.000, nós vamos falar muito sobre eles hoje. Eu sempre gosto de falar o que os estudiosos falam. Esses 144.000 são aqueles que foram martirizados pelo Evangelho. Tanto os que estavam na época de Jesus, depois que Jesus foi ao céu, depois que Jesus foi ao céu e derramou o seu Espírito Santo na terra, esses 144.000 são aqueles que foram martirizados pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Naquela época existia um imperador. Quando João estava na ilha de Patmos, existia um imperador romano que ele massacrou o povo. Ele queria ser adorado, ele se colocou como Deus. Naquela época, ele se colocou como Deus. E todo mundo se prostrava perante ele, todo mundo adorava ele, ele exigia isso. E os cristãos não faziam isso. Os cristãos só adoravam Jesus e não estavam nem aí. O sangue podia dar no meio da canela, mas eles não iam se dobrar perante, o imperador romano. E por isso muitos morreram, muitos foram assassinados por causa de Cristo, alguns foram crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo, foi o caso de Pedro, outros foram abertos ao meio, morreram ao fio da espada, por causa do amor a Cristo. E nessa época, esse povo era minoria, podia-se dizer assim. Esse povo era minoria. Como também aconteceu no caso dos jovens que não se prostraram à imagem, que também é no livro de Daniel, que o livro de Daniel também é um livro apocalíptico, é um livro escatológico também, que fala também a volta, o juízo de Cristo, que aqueles jovens que não se prostraram perante a imagem de Nabucodonosor, que foram lançados na fornalha, que a maioria do povo também se prostrava para aquela imagem. O que nós entendemos também nesses textos que nós lemos, é que não é muito bom você seguir a maioria. Queria que você anotasse aí, nem sempre a maioria tem a razão. Nem sempre o que todo mundo está seguindo, eles estão levando você para o céu.
Porque do meio da nação da Babilônia, do meio da nação inteira da Babilônia, o império babilônico, do rei Nabucodonosor, que eram milhares de pessoas naquele lugar, apenas 3 não se curvaram perante a imagem de Nabucodonosor. Só 3, Sidraque, Misaque e Abednego. Que inclusive eu quero até aconselhar você a não colocar o nome dos seus filhos de Sidraque, Misaque e Abednego. Tem gente que comete esse pequeno erro, você sabia disso? Porque quando ele sai da Babilônia, eu já ensinei isso para algumas pessoas aqui. Para quem que eu ensinei isso? Levanta a mão. Porque quando ele sai da Babilônia, quando ele sai de Jerusalém, quando eles saem de lá, o rei dá o nome, batiza de novo esses cidadãos. E na sua maioria, o nome que eles recebem é um nome de um deus babilônico. E tem gente colocando nos filhos de Sidraque, Misaque e Abednego, nem sabe que é um deus babilônico, cada um desses nomes, né? E eles tinham que receber. E nem sempre a maioria tem a razão. Nesse caso, a maioria dos romanos adoravam, todos eles adoravam o imperador, mas os cristãos não adoravam, né? Não adoravam esse imperador. Como também essa passagem fala também de um ato profético, que é a vinda de Cristo no Monte Sião, e com ele estão quem? Os 144.000, que são dos mártires, aqueles que estão lá no céu. Amém? Nós vamos esmiuçar bem. Como eu já falei da igreja primitiva. Esse texto que fala dos 144.000 não inclui exatamente, né, o povo de Israel. Ele inclui indiretamente. Ele inclui todos aqueles que morreram um dia pela causa, por Cristo Jesus. Mas eles também foram envolvidos, porque eles estavam envolvidos também no Evangelho. Vamos continuar. Eles receberam, a Bíblia fala que eles receberam na sua fronte, ou seja, na sua testa, né, cada um o nome do filho e do pai, trazendo em si um contraste daqueles que receberam o selo da besta, né? Este selo estava dizendo que eles pertenciam ao filho e ao pai. Este selo estava dando uma garantia. Esse selo é como, o que é um selo? O selo ele serve para dizer que ele fazia parte de um povo. Em algumas culturas antigas, o povo, para marcar os seus escravos, ele furava a orelha, tá? E o escravo era de fulano. Em algumas culturas eles desenhavam, fazia tatuagem com uns pigmentos, para demarcar o seu povo. Mas Deus colocou essa marca nesse povo, Ele selou esse povo, né, para proteger esse povo, e para que eles entendessem que a morte não dominava eles, que eles podiam morrer, mas eles tinham um lugar de honra no céu. Vamos continuar. O selo consiste no pai e no filho, contrasta com a besta, né? Os mártires são assinados com esse selo, eles são conhecidos por Deus com esse selo, né? Eles são diretamente ligados a Deus, são pessoas que não vão se desviar plenamente, não vão se afastar de maneira nenhuma de Deus, dos princípios da palavra de Deus. É uma garantia de vitória sobre a morte, esse selo sobre a vida deles. Amém? Quem está entendendo, irmão? Está todo mundo entendendo? Irmão, quero dizer para você que o livro de Apocalipse, ele é muito doido. Entendeu? Minha cabeça hoje dá para fritar um ovo. Porque eu estudei, meu irmão. E esse capítulo 14, ele é enorme. Eu nem sei se vai dar para mim dar ele hoje todo. Entendeu?
Esse selo, ele está falando tanto, olha, preste bem atenção, ele estava falando tanto do fato, Apocalipse aqui está falando tanto do fato histórico, como do profético, daquilo que vai acontecer ainda. Essa palavra ele está dando. Garante a vitória. Vamos lá, vamos prosseguir. Tem alguém dormindo aí? Se tiver alguém dormindo, dá um cutucão aí do lado. Dá uma balançadinha no teu irmão, diga, te liga, cara. Não dorme não. Agora vamos lá. Verso 2: E ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Esse 144.000, ele é até usado por alguns religiosos como heresia, dizendo que apenas Deus vai salvar apenas 144.000. Tu já pensou, irmão? Jesus tem um trabalho doido para morrer só por 144.000? Mas não é não, querido. Aqui ele está falando de outra coisa. Então o camarada pega um texto desse e sai, eu não sei, eu não estou no meio dos 144.000, e agora? Só no Acre tem mais de 144.000. Tá ligado? Mas fique gelo, isso aqui é depois do arrebatamento. Amém? Vamos lá. Esse texto, ele fala, irmãos, eu gosto de os 1000, sabem? Porque o texto, o capítulo inteiro, ele tem uma palavra geral. Mas tem muitos detalhes que, se você passar despercebido, você perde né? Porque aqui a gente está para estudar, não é verdade? Sim ou não? Pois é. Então vamos lá. Ele fala de arpistas. Fala de um cântico novo, né? Um novo cântico que ninguém consegue cantar esse canto a não ser os 144.000. Irmão, se tem uma classe de pessoas que vai ter moral no céu, é os 144.000. Esses caras têm moral, meu irmão. A Bíblia, o que a Bíblia diz? Que João viu o Monte Sião. Esse Monte Sião é um lugar celeste. Esse Monte Sião é um lugar espiritual. Esse Monte Sião, ele é um lugar de uma santidade altíssima. E os 144.000 estão lá. E eles estão tocando o que? Harpa. Eles estão cantando. A harpa era o instrumento usado na época. Hoje a harpa pode ser comparada à nossa guitarra que a gente usa. Ela tinha o mesmo formato. Foi de onde surgiu o nome guitarra, que passa por cítara, e vai indo e chegou na guitarra, que é o que nós temos hoje, né? Eu imagino que os 144.000 vão ser tudo guitarrista lá, um monte de guitarrista. E eles estavam cantando um cântico novo, como diz a Bíblia, e cantavam. Esse cântico nada mais é do que uma adoração profunda a Deus, que eles cantavam aquilo que eles passaram. Por que as outras pessoas não podiam cantar? Porque elas não passaram por aquilo que eles passaram. E eles cantavam a sua vitória, a vitória dele. Os mártires eram a igreja, era a igreja perseguida. E era a igreja também que, quando aconteceu o arrebatamento, alguns vão ficar e não vão se vender para a besta nem o anticristo. Na época de João, preso na ilha de Patmos, existia o anticristo, que era o imperador romano, que se autodenominava Deus daquela era. Vamos continuar. É um negócio muito doido, irmão, isso aqui. Então eles cantavam, eles adoravam, eles faziam de tudo lá, estavam entre os seres viventes, lá os 4 seres viventes, estava entre os anciãos, estava entre os anjos, e eles tocavam e cantavam. Você imagina o tamanho da moral que esses caras têm? Porque eles não se venderam de maneira nenhuma.
Hã? Não se venderam. Tem muita gente que está preparado para ser salvo, mas ninguém está preparado para morrer, não é verdade? Quem quer ir para o céu aí? Levanta a mão. Maravilha. Quem quer morrer hoje? Levanta a mão. Hã? Ninguém quer, né? Irmão. Agora você imagina, aí você diz, pastor, esses caras têm tanta moral, eu não acho justo, não. Não acho justo, não. Por que eles têm tanta moral e nós não? Vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos te colocar numa mesa e a gente pergunta, você quer renunciar a Jesus? Se tu não renunciar, nós vamos cortar a tua cabeça. Era assim que era feito. Tu vai renunciar a Jesus? Vai não, então tu vai morrer. Disse que eu morra. Tu vai renunciar a Jesus? Vou não. Então nós vamos matar a tua família todinha, então mate. Era assim que funcionava. E esses camaradas têm uma moral terrível no céu. Porque para estar perto dos 4 seres viventes, dos anciãos, que é o outro nível de adoração profunda, uma adoração que nós talvez não compreendamos quando chegar lá, o camarada tem que ter muita moral. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá. Vamos cantar um novo cântico. Verso 4. Estes são os que não contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Se tornaram castos, virgens. Alguns estudiosos dizem que eles fizeram voto de celibato e não queriam ter relação com mulher nenhuma, não queriam ter família, e por isso, alguns dizem que eles se tornaram castos, virgem. Mas quando eles falam, quando a Bíblia, o Apocalipse fala que eles não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos, ele está falando, em outras traduções, da prostituição. Prostituição. Que o homem poderia ter o seu matrimônio, mas continuar puro com a sua mulher. Porque ambos são uma só carne. Uma só carne. E ele poderia conservar a sua vida pura com sua esposa. E nesse ponto aqui, ele toca num ponto que muitos homens têm uma certa fraqueza, ou alguns têm muita fraqueza. Se tem uma coisa que se você não souber controlar, que vai desgraçar a sua vida, chama-se relacionamento amoroso. Tem gente que vai para o inferno só por causa de mulher, você sabia disso? Olha, meu irmão, eu vou te dizer porque o negócio não está de brincadeira. Você se tornar um homem puro no meio de uma sociedade que nem a nossa, está complicado. Você abre o Facebook e a mulher está pelada. Você liga a televisão, tem uma mulher beijando outra mulher. E as mulheres estão peladas também. As novelas dizem que você tem que largar a sua mulher e ficar com as outras. Ou seja, você passa 20 anos com a sua mulher, 20 anos com a sua mulher, aí vem uma ex-namorada sua, lá do Conto do Vigário, em 1900 e bolinha, aí a novela mostra você olhando, se apaixonando por ela. Você apareceu, aí acende aquela chama, essa é vergonhice pura. Eu estou apaixonado, vou largar minha mulher, que eu vivi 20 anos e tive um monte de filho com ela, ela me deu, e nós crescemos, vou te largar porque eu estou apaixonado pela minha ex-namorada aqui, lá da infância. Tenha vergonha, irmão. Tenha vergonha. Então, esse texto fala basicamente disso. Porque hoje, irmão, está muito difícil. Eu não traio a minha mulher por 2 motivos.
Eu sempre falo, o primeiro, que eu amo a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que eu amo ela demais. Chega a me dar agonia. É tanto amor que eu fico doidinho em casa. Meu Deus, eu amo essa mulher demais. Não vejo a hora dela chegar do trabalho para me cheirar. Mas eu poderia amar só ela e não amar a Deus. E aí? A minha família tem um histórico que os homens são os gatão, tá ligado? E eu, apesar de tudo, eu sou um homem muito bonito, eu me acho. Então estou falando sério, gente. Então é muito perigoso um homem que nem eu não temer a Deus. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Tem muito homem por aí que ama bem a sua esposa, é um bom pai, é provedor, sabe? Não deixa faltar nada em casa, mas é um cara que tem a prostituição na veia, não consegue sair. Entendeu? Porque o mundo não está fácil, gente. E esses homens, a Bíblia fala que eles ficaram castos. Alguns deles tinham o voto de celibato, sim. Mas outros deles eram casados, mas só tinha relacionamento com a sua esposa. Em contraste, naquela época que João escreveu esse texto de Apocalipse, ele fala também que os gregos naquela época faziam culto, tinham um culto deles, e nesses cultos eles o que? Se envolviam sexualmente, mutuamente uns com os outros e tal. Era assim um culto como esse, pensava que não, era loucura. Entendeu? E era assim. Então, João dá essa palavra dizendo que esses homens eram castos. E alguns deles também tinham o voto de celibato. O que é o celibato? Celibato, existem homens, existem mulheres, homens e mulheres que não têm definitivamente vontade do sexo oposto, não tem vontade de sexo nenhum, com ninguém. É uma pessoa que nasceu para aquilo ali. Só que muitos aí começam, tem muitas pessoas, que escute bem, tem muitas pessoas que por falta de orientação correta, e pela pressão da família, alguns entram no homossexualismo, no lesbianismo, mas são pessoas que não têm vontade nenhuma, né? Tem muitos irmãos na igreja que tem um voto de celibato, fica solteiro o resto da vida dentro da igreja, não tem problema nenhum. Tem mulher que tem um voto de celibato, não quer casar com ninguém, vai viver solteira, feliz da vida. Será que tem alguém aqui com celibato? Ficar solteiro o resto da vida? Acho que não, né? Entendeu? Não tem problema nenhum. E essa pessoa vai ser tão feliz quanto uma pessoa que é casada. Amém? Quero deixar bem claro essa questão. Então, esses homens, queridos, eles se tornavam puros, né? Eles não se contaminaram com as mulheres, que a mulherada botava para cima mesmo, né? Porque eu vou te dizer, o homem que é homem é aquele que diz não para as mulheres. Porque hoje é comum o camarada ser chamado de frouxo. Ah, tu não pega ninguém, tu é frouxo. Ah, tu é mole. Eu prefiro ser um mole que ama a minha esposa e ama o meu Deus e vai morar na glória, do que ser um cabo arrochado que tem um monte de mulher, tem um monte de pensão para pagar, vive aperreado e ainda vai para o inferno. Dá para escolher, gente? Não é melhor morar com Jesus? Então, vamos lá. E quando ele fala dessa prostituição, ele não fala apenas de mulheres, né? Ele fala também que eles eram homens que não se vendiam, que não se davam, que não tinha aquele jeitinho brasileiro, que não faz que nem um Fred, se joga em cima da área do pênalti para ganhar. Não tem aquele jeitinho.
A parada com eles é sim, sim, não, não. Vamos continuar. Lá no verso 5, diz assim: mentira nenhuma, eita Deus, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Nossa, para vir dizer um negócio desse é porque o camarada não mentia mesmo. Não mentia mesmo. Não mentiam de jeito nenhum. E você chega na casa da irmã, menina acabou de nascer, você olha para ele, é tão lindo, olha, é tão lindo teu filho. Menino mais feio que um tapa numa doida e você mentindo. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só. Mentira nenhuma. Mentira nenhuma se encontravam em suas bocas. São imaculados. Irmão, se você vacilar, você mente. Você sabia? Você precisa vigiar muito. É uma tentação mentir também. Você sabia? É. Você cometeu um errinho? Não fiz não. Eu tenho 2 filhos, irmão. Eu nunca vi gente para mentir do que adolescente. Você sabia disso? Foi eu não, mãe. Foi ele. É um botando a culpa no outro, sabe? Foi fulano. Não, foi eu não, foi ele. Cuidado com o trono de Jeová, irmão. Vamos lá. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, nesse texto é muito simples, o Apocalipse é muito simples. Esse texto ele fala um pouco já do juízo eterno. Aqui o pau já está quebrando. Juízo eterno, e 144 mil já estão lá no céu, como a Bíblia fala, que estão com o Cordeiro, estão lá em cima, estão cantando, estão adorando, e Deus desce com outro anjo. Deus fala, usa outro anjo, prega o evangelho eterno. Por que eterno? Porque agora não tem mais onda, vai ser eterno. O julgamento vai acontecer. Os que vão para o inferno vão para o lago de fogo, os que não vão ficar com Cristo. Que os 144 mil já estão com Cristo, então o restante que está na terra já vão para o sal. Quando ele fala aqui, ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Irmão, só vai para o juízo quem vai ser julgado, sim ou não? Só vai para o juízo quem tem culpa. Esse povo aqui já foi condenado. Porque os que estão com Cristo não vão passar pelo julgamento. Embora existe o tribunal de Cristo, que é outro julgamento para aqueles que já estão salvos, nós vamos ter a vida inteira para julgar aquilo que você fez, se a sua obra era de coração ou se era para se aparecer. Então vai ser provada pelo fogo. Isso aqui é outro julgamento. Esse julgamento aqui é o julgamento final daqueles que vão para o lago de fogo. Vamos lá. E ele fala: adore a Deus e tal, que fez os céus e a terra. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem da fúria da sua prostituição. Eu vou logo continuar aqui, o 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão,
também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Logo ele fala, um terceiro anjo, dizendo, que ele fala aqui também, beberam do vinho do furor de Deus. No verso 8, ele fala, o segundo anjo disse, caiu a grande Babilônia. Como eu sempre falo, o texto de Apocalipse, ele tem duas mensagens. Ele fala da Babilônia. Quando ele fala Babilônia, ele não está dizendo da Babilônia, ele estava se referindo ao Império Romano que caiu, que na época os mártires estavam sendo massacrados, e ele teve essa visão que o Império Romano caía, mas também é uma visão profética daquilo que vai acontecer. Essa Babilônia profética que fala aqui, essa Babilônia que vai cair, nada mais é do que o sistema inteiro do anticristo que vai cair. Porque na grande tribulação, ele vai estar dominando tudo ali, com todo mundo. Então ele vai ter um sistema muito poderoso. E o anjo dá essa palavra que caiu a grande Babilônia, E olha só, caiu a grande Babilônia e fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Da fúria da sua prostituição. Esse vinho, queridos, que eles beberam, era a prostituição, era o modo de vida que eles viviam, era a forma que eles viviam, eles não estavam nem aí. O que o anticristo oferecia, o que o sistema oferecia, eles tomavam como verdade. Só que também, no versículo seguinte, ele fala, um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receba a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da ira. São dois vinhos aqui. Aqueles que passaram uma vida inteira bebendo do vinho da prostituição, que passaram uma vida inteira vivendo como gostavam de viver. Esses aí vão provar do vinho da ira de Deus. Naquela época o vinho era misturado com água, para diminuir um pouco o teor de álcool. Então ele era misturado com água. E ele fala que esse vinho aqui não vai ter mistura. Esse vinho não vai ter mistura. Vai ser um vinho que aqueles que ficarem, que aqueles que vão ser condenados, vão beber ele puro. Você sabe o que quer dizer isso? Que no dia do juízo, meu irmão, no dia do juízo, você não vai, a culpa que de eu estar aqui é de fulano. No dia do juízo, a culpa de eu estar aqui é porque meu marido e não sei o quê. Não vai ter desculpa naquele dia, você vai ter que beber o cálice da ira de Deus. E voltando um pouco aos 144 mil, eu prefiro estar com Cristo e só observando. E só observando. Se você prestar bem atenção até agora ao que nós lemos de Apocalipse, é algo muito sério, é um livro histórico, é um livro que eu me fascino todos os dias. Esse vinho da cólera de Deus é um vinho que as pessoas vão beber, e eu posso dizer que elas não terão misericórdia. Deus não vai se compadecer com as lágrimas desse povo, porque já tiveram as televisões pregando, a rádio pregando, a igreja armou estratégia para você se converter, a igreja te levou para o futebol gospel, a igreja te levou para o pagode gospel, a igreja te levou para o retiro gospel, o irmão armou para ti um churrasco gospel, para tu ir lá comer de graça, e tu comeu, e ele disse, não, vamos lá na igreja, não sei o que, tu ficou com onda, tirando onda de Deus, não vou, e não sei o que, e o homem tentou, e tentou, e tentou, e tentou, e tentou.
Lá naquele dia você não vai poder dizer, eu não sabia. Naquele dia você não vai poder dizer, eu não quero isso aqui. Eu determino que eu vá para o céu. Vai para o céu da boca de uma onça. Lá vai ser a vontade de Deus. Amém, querido?